Boa tarde, alunos do 8º ano. Como prometido, eu vou montar aqui um vídeo fazendo um resumo de toda a parte que trabalhamos na apostila de vocês, os módulos 1, 2 e 3. Então, primeiro eu vou entrar aqui com a parte de energia potencial, gravitacional e energia cinética. Então, vou pegar aqui o mesmo exemplo que eu usei lá com vocês em aula. Vou pegar o skatista, vou colocar aqui na pista de skate, vou colocar aqui em cima. E agora ele está descendo e subindo, certo? Então, que tipo de velocidade ele tem quando eu coloco ele na... Vou montar aqui a grade para vocês verem, tá? Então tá aqui. Eu vou alterar a massa dele. O que será que vai acontecer se eu aumentar a massa? Vai aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Então, esse skatista, ele tem um ponto que ele para bem no alto, e outro ponto que para bem no alto, à direita e à esquerda. Então, tem 3 momentos onde ele para. Ele para em cima, embaixo e em cima. Então, tem 3 instantes que ele vai estar com uma velocidade máxima e com uma energia potencial mínima. Então, quanto maior é a altura desse skatista, maior sua energia potencial. Quando estiver no chão, a energia potencial é 0, e antes de chegar ao chão e parar, a sua velocidade cinética é máxima. Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Vou deixar em câmera lenta aqui para vocês. Então, lá no ponto, eu vou parar ele lá em cima. Pronto, ele para aqui. Aqui ele está no ponto mais alto. A sua energia cinética ela será 0, porque está parado, mas a energia potencial será máxima. Continuando agora, se ele parar aqui embaixo agora. Vamos lá, fazer ele parar, câmera lenta, mais um pouquinho, voltou. Então, nesse ponto embaixo que ele parou, vou fazer de novo aqui, até para nós voltarmos aqui na posição. Então, nessa posição onde está o ponto mais baixo em relação ao solo, a energia potencial é 0. E nesse instante, também a cinética é 0. Na hora que ele para, o instante que ele vai parar aqui. Enquanto ele estiver em movimento, eu tenho energia cinética. Então, tem 2 pontos mais altos que eu teria energia potencial máxima. Vamos lá para a velocidade normal. Vamos trocar aqui por uma outra rampa. Essa rampa aqui, vou colocar aqui no alto. Aqui. Então, aí ele sai, então ele vai pegar impulso aqui. Então, de novo, vou colocar ele aqui em cima. Então, aqui é o ponto máximo que ele tem de altura. Maior energia potencial gravitacional que ele possa ter, que são 6 metros. Quando ele estiver aqui embaixo, ele estará com energia potencial 0, porque não tem nenhuma altura em relação ao solo. E neste instante, ele desenvolve, em instantes anteriores a essa parada, a maior velocidade possível na sua energia cinética. Tá ok? Vamos ver agora aqui como é que ficariam se eu colocasse um outro desenho aqui. Vou colocar aqui, ó. Agora eu tenho esse skatista e nós vamos montar aqui uma rampa aqui para ele. Então vou montar uma rampa aqui. Essa rampa terá uma curva aqui. Vamos lá. Colocamos ele aqui em cima. Então foi suficiente. A sua energia potencial máxima estava aqui e sua energia cinética máxima estava um pouco antes dele saltar aqui da rampa. Ok? Agora vamos ver então a parte da energia elástica potencial. Vamos ver aqui. Estamos aqui. Ó. Então vamos pegar aqui a bolinha e vamos começar aqui nossa aplicação. Deixa eu colocar a bolinha novamente lá. Vou ter alguns parâmetros aqui e vamos reiniciar. Então a bolinha que está com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Ela vai descer essa rampa, bater na mola, a mola será dotada de energia potencial elástica que vai impulsionar a bolinha novamente para o alto. Vamos lá. A bolinha desce, ela vai deslizar, empurrar a mola vai empurrar a bolinha novamente, que terá o impulso de subir. Se tiver uma força suficiente, ela consegue subir. Vamos ver novamente aqui.
Agora vou mudar aqui, vou pegar essa bolinha e colocar aqui com 2 kg da bolinha. E vou alterar também aqui o G da gravidade, era 10, vamos deixá-lo aqui com uma gravidade próxima à gravidade da Lua, 1,6, pronto. O que acontece aqui? Ó, bem lentamente, essa bolinha, porque a gravidade da Lua é menor que a da Terra, empurrou a mola vai impulsionar novamente a bolinha. Se tiver força suficiente, ela vai conseguir subir. Então aqui no alto eu tenho a energia potencial máxima durante o movimento, energia cinética, e ao comprimir a mola eu vou ter energia potencial elástica. Vamos dar sequência aqui, só fazer mais um parâmetro aqui, vamos alterar aqui para uma velocidade de, vamos colocar aqui 8 metros por segundo. Vamos reduzir o peso aqui para 1,5 kg. Pronto, 1,5 kg. E vamos alterar aqui a gravidade para a gravidade da Terra, que são 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o que nós teríamos aqui. Tá vendo? Então ele fez toda a parte de movimento mecânico aqui, né? Então, essa parte de energia potencial elástica. Voltando aqui agora para o nosso livro, vamos ver aqui. Nós vimos algumas partes que falavam sobre isso, tá? E vamos falar sobre agora a conservação das massas. Então, quando eu falo de conservação das massas, eu estou falando da questão que a energia não pode ser destruída, nem pode ser criada, ela apenas pode ser transformada. Então, vamos ver quais são os tipos de energia e os tipos de matriz energética que nós temos aqui. Vou buscar aqui para vocês. Aqui, então, a gente vai abrir o tema aqui de energias renováveis. Ou fontes renováveis de energia. Fontes renováveis aqui. Então nós temos aqui algumas fontes de energia renováveis. Podemos colocar hídrica, que é a energia de movimentação de rios e grandes lagos, né? Então as represas são lagos que estão com uma barragem para que ela possa movimentar uma hidrelétrica. Energia do sol, energia dos ventos, que é eólica, energia geotérmica, energia do interior da Terra, energia aqui ou energia oceânica ou maré motriz, né, como aprendemos lá no livro. Aí quando nós falamos da questão de fontes renováveis de energia, a gente tem algumas vantagens e desvantagens, né, em alguns tipos de energias. Então, quando a gente colocar aqui para vocês esse tipo de energia, vamos lá ver. Vamos lá, vamos lembrar um pouquinho aqui. Algumas questões fundamentais. Energia mecânica, soma energia cinética com energia potencial. E junto dela vamos falar também da potencial elástica. Quando nós citamos aqui, vamos entrar aqui. Aqui nós fizemos essa questão em sala, né? Então no ponto mais alto desse menino, ele está com energia potencial máxima, mas ainda não comprimiu a mola. No segundo estágio está caindo, né, pela energia, ainda ela é cinética, né, nessa queda. Ao tocar o solo, ainda não comprimiu a mola, então apenas eu tenho energia cinética e no caso agora está parando, a potencial também se torna zero. E a potencial dele também será zero porque ele está fora de uma altura em relação ao solo. Aqui já começa a comprimir a mola. Então eu começo de novo com energia cinética que vai dotar essa mola de energia que vai impulsioná-lo para cima novamente. Aí nós vimos energia nuclear, que é uma energia bastante complicada de se controlar, apesar que na questão de eficiência ela é muito eficiente, mas ela é também muito perigosa e os seus rejeitos, eles têm um problema de contaminar toda a região onde é colocado esses resíduos radioativos. Então é
Em grande parte na Europa você tem usinas de energia nuclear, devido ao Europa não ter as condições climáticas, geográficas do Brasil. Então vamos pegar aqui, ó, energia radiante, que pode ser energia do Sol, mas também pode ser o raio-x, pode ser o raio gama também, pode ser as ondas de TV, as ondas eletromagnéticas, todas estão dentro das energias radiantes, que se transportam através de ondas. Aqui falamos também para vocês que nós só podemos enxergar uma pequena fração do espectro de luzes, né? Então nós não enxergamos nem os extremos inferiores nem superiores, nem o ultravioleta nem o infravermelho. E também não conseguimos enxergar também as ondas de rádio, de radar, TV, AM, FM, raios gama, raio-x. Nós não enxergamos, enxergamos apenas uma pequena fração dessa luz que existe. Depois nós vimos a parte das modalidades derivadas da energia, ou seja, uma energia vai se transformar em outra, né? E aquelas que são derivadas de outras energias. A energia elétrica é derivada da energia hidráulica, né? Então o processo de uma usina hidrelétrica faz com que eu possa ter energia elétrica, né? Com o movimento da água, que seria uma energia mecânica, eu movimento as turbinas vão passar para um gerador de energia elétrica que vai transmitir para a casa de todos nós. Aí temos energia química, aqui temos a bateria, pilhas, né, que tem uma reação química dentro dela, com o seu material. E temos também que transforma-se em energia térmica, energia elétrica, e temos também os alimentos. Quando ingerimos um alimento, nós estamos colocando combustível dentro do nosso corpo. E as reações químicas desses alimentos fazem com que se produza energia para os músculos e para a movimentação do nosso corpo. Depois vimos a energia térmica, né, que pode ser através da energia solar, que pode ser através da energia elétrica, transformando-se em térmica. Eu posso ter energia química, transformando-se em térmica. Eu posso ter energia diretamente do centro da Terra, que são as energias provenientes das grandes temperaturas que existem no centro da Terra, que são as geotérmicas. A energia sonora, que também é uma energia que se propaga através de ondas e que desloca sempre um pacote de matéria. Então, o ar é transportado e é empurrado pela energia sonora. Por isso nós conseguimos ouvir um som, no caso de uma pessoa falando ou de um instrumento musical. É pela vibração do ar. Aí temos a energia eólica, né? Energia associada aos ventos. A energia fóssil, que é associada ao gás natural, ao carvão e o petróleo. A energia hidráulica, nós já falamos que a energia associada às usinas hidrelétricas, né? A partir da movimentação da água. Se não houver água, eu também não tenho como produzir energia elétrica em uma usina de um porte médio e grande. Eu posso ter usinas que funcionam com pouca água, mas são usinas que podem produzir também pouca energia elétrica. As de grande porte e médio porte, eu preciso de uma grande quantidade de água. Então, não tendo água, também não tenho a possibilidade de produção de energia elétrica, ou a transformação dessa movimentação da água em energia elétrica. A geotérmica, já falamos que ela é armazenada no interior da Terra. A sísmica, associada aos terremotos. A biomassa, que é uma energia química armazenada em rejeitos orgânicos, né? Bagaço de cana, palhas e outros elementos que eu posso utilizar como combustível. A maré motriz, que é a movimentação de águas pela maré e pelas ondas e também pelas correntes marítimas. E tem um processo muito parecido com as hidrelétricas, só que aqui na hidrelétrica é a queda da água que faz com que os rotores girem. Na maré motriz é a força da água, a força das marés, a força das correntezas que fazem com que eu possa girar os rotores e no caso aí conseguir transformar em energia elétrica. Aqui nós tivemos um esquema aqui no livro que nós vimos, né, que o sol vai aquecer a água evapora, ela se forma as nuvens, a nuvem vai formar
quando são carregadas, tem uma precipitação que cairá novamente, formando lagos e rios e oceanos, que ajuda na questão dessas fontes que são fontes naturais de produção de energia. Depois nós temos a parte aqui falando sobre a questão dos benefícios da energia nuclear e das radiações. Os benefícios muitas vezes são ligados à questão da aplicação médica. E também a energia nuclear é utilizada para a produção, a transformação em energia elétrica. Só que é aquela questão que falamos, é um cuidado muito grande que deve se ter, porque qualquer vazamento de um material radioativo, material nuclear, é radioativo. Então ele vai devastar uma grande região e se houver uma explosão também eu tenho uma devastação muito grande ou até total. Então se a gente pedisse aqui para vocês para verificar, quando aqui nós temos um bungee jump aqui. Então, enquanto esse homem está aqui em pé, ele está com energia potencial. Quando ele se lançar aqui, ele vai se lançar com energia cinética. E esse cordão aqui de borracha vai fazer com que ele possa subir e descer. Até que esse cordão ele fique numa posição única, onde não existiria mais movimento. Ele para. Se ele estiver um pouco acima do solo, seria uma energia ainda potencial gravitacional, mas energia cinética e energia elástica estaria sendo anulada. Aí nós temos depois a questão das energias e suas medidas. Então, nós vamos poder medir energia. Um exemplo, a questão dos alimentos. Ela é sempre calculada com calorias. Quando apareceu K na frente de calorias, é quilocal, ou seja, são 1000 calorias. Então, neste item aqui, nós temos aqui 100 quilocal, ou seja, 100.000 calorias. Então, K vale 1000, 100 vezes 1000 vai dar 100.000 calorias. As calorias é quando eu queimo um material até não sobrar mais nada dele. Então, nessa queima, a produção de energia térmica é chamada de caloria. Então, por isso que, se eu queimasse uma folha de alface, ele vai liberar uma certa quantidade de calor. Se eu queimar 100 gramas de chocolate, vai produzir uma caloria ainda maior. Então, essa quantidade de calor que ocorre na queima é que a gente fala que é as calorias. Então, um alface vai gerar pouca energia térmica, nesse calor vai ser produzido pela sua queima, e o chocolate vai produzir uma grande capacidade térmica, então também teria um alto índice de caloria. Por isso que o chocolate é mais calórico que o alface. Aí nós temos lá depois a parte que aqui nós temos aqui, ó, é uma tabelinha que a gente vai trabalhar ainda, não nesse simulado, mas nos próximos, que são os cálculos gerados em cima de certos materiais. O que nós precisamos ter agora é a questão do valor energético dos alimentos. Então, cada alimento, como eu falei, tem um valor energético. Como, por exemplo, aqui, nós temos aqui uma porção aqui de 30 gramas, que seriam 6 biscoitos. Nesses 6 biscoitos, 30 gramas equivalem a 124 quilocalorias. Então, são 124.000 calorias em 6 pequenos biscoitos. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra parte, que é a questão das potências. O que é potência? Potência é quando eu desenvolvo um trabalho num certo tempo. Então, sempre a potência será trabalhada com a potência em a energia que eu despendi em um certo tempo. Então, potência é toda essa energia que vai ser despendida em um certo tempo de um trabalho a ser realizado. O potencial rendimento energético que foi colocado, ele é referente à questão de você ter, se a potência é a rapidez com que a máquina transforma ou transfere uma certa quantidade de energia, então a potência é a energia dividida por tempo. Então é uma energia em relação a um tempo. E o rendimento é voltado para a questão da energia que eu tenho utilizada para toda a energia que eu tenho disponível. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho baterias solares, placas solares no teto da minha casa, essa placa solar tem uma capacidade
de gerar energia elétrica, pela questão da luz do sol se transformando em energia elétrica. Se eu utilizar toda a capacidade, vou falar que essa placa teve um rendimento total dela, mas muitas vezes você usa uma quantidade de energia menor do que está sendo disponível. Então, o rendimento é a energia utilizada dividida pela energia disponível. Aí nós temos aqui, ó, a quantidade de energia total disponível, né, para a execução de uma tarefa, de uma máquina, efetivamente o que eu utilizei e o que eu tenho dissipado. O que é dissipado? Aquilo que eu perdi ou não utilizei. Então, quando eu falo de energia total, estou falando de energia útil que eu utilizei, mais energia que foi dissipada, que foi perdida. Então, se eu falar assim, ó, comprei um aparelho e eu utilizei dele 10% da sua potência. Vamos pegar aqui dessa energia possível. Vou pegar um forno. Esse forno pode chegar até 180 graus. Então, a capacidade dele de energia térmica é de 180 graus. Só que a energia que eu fui utilizando foi só de 20 graus, 30 graus. Ou seja, é um forno para altas temperaturas na questão da cozinha normal de uma casa. Se eu uso ele só para aquecer a água, eu estou usando uma pequena parte dele. O restante que ele poderia me fornecer, eu estou perdendo ou não estou utilizando. Aí nós vamos passar aqui depois para uma letra grega, né, que é a letra eta, que vai calcular qual é o valor do rendimento de uma relação ou de uma máquina, e sempre será um valor que estará entre 0 e 100%. Então eu pego a potência que eu utilizei, útil que eu utilizei, e a potência total. Divido um valor pelo outro, eu terei um número decimal. Esse decimal eu transformo em porcentagem. Dá um exemplo. Então se eu tivesse lá, eu utilizei 100 watts de potência, mas a potência que eu tinha era 1000. Então se eu dividir 100 por 1000, vai dar 0,1, ou seja, eu utilizei só 10% da capacidade desta máquina. Como é que vai aparecer? 0,1, que eu transformei em porcentagem, multipliquei por 100, e eu teria lá 10% só de utilização da capacidade dessa máquina. Um outro ponto aqui é o ponto que vai falar sobre a questão das matrizes, das reservas energéticas ou matrizes energéticas. Então, a gente vai pensar que o homem já consome energia desde da sua fase primitiva, né? E conforme a tecnologia vai avançando, as necessidades vão sendo ampliadas e eu preciso cada vez mais de energia. Então, falando nisso, nós temos lá as reservas naturais. Nós temos o Sol. O Sol é uma fonte, uma reserva natural e, entre aspas, né, infinita. Então, teoricamente, ela é infinita. Então, se um dia o Sol se apagar, mas por enquanto ela é considerada como infinita. Aí nós temos a energia dos ventos, né? A energia da queima e a combustão de materiais, se forem materiais fósseis, né? No caso do petróleo, há uma queima deste combustível nos motores dos carros. Aqui nós temos aqui o que sai do petróleo, nas frações que saem do petróleo. Então sai o gás de cozinha, que é o GLP, sai a gasolina, sai o querosene de aviação, sai o óleo diesel que movimenta os caminhões, os óleos lubrificantes, e os resíduos que sobram do petróleo é feito parafina, ceras, asfaltos e piche. Aqui a questão dos combustíveis nucleares, que a base dele é mineral. E qual minério utiliza? O minério chamado urânio. Então a gente fala que o urânio enriquecido, ele pode gerar numa usina com poucos quilos, né? Com poucos quilos eu consigo gerar uma grande quantidade de energia, mas como nós falamos, a questão é como vamos trabalhar a questão da energia nuclear sem ter o risco da contaminação e da explosão. Então este é um fator bastante preocupante para toda a humanidade. Aí recursos renováveis e não renováveis é bem claro, né? Os renováveis eu consigo ter uma questão muito prolongada deste recurso, e os não renováveis aqueles que tendem a desaparecer. Então, se nós colocássemos aqui
alguns recursos que são renováveis, o bioetanol, o biodiesel, o carvão vegetal, são todos recursos que eu posso renovar, né? E os não renováveis, o mais famoso deles seria o petróleo. E do petróleo toda a parte que advém do produto petróleo. Vamos pegar aqui. E aí eu tenho aqui uma tabelinha não, um gráfico que é uma representação de materiais e matrizes renováveis e não renováveis no Brasil em 2019. Então, se você verificar aqui pelo nosso infográfico aqui, ele vai mostrar que nós temos ainda a dependência de mais de 50% de recursos numa matriz energética não renovável. Isso em 2019. Está diminuindo essa relação de utilizar os renováveis e os não renováveis. Ainda bem que para questões ambientais, os recursos não renováveis estão ganhando espaço na questão da matriz energética de vários países. Só que isso tudo depende das condições desses países geográficas e questões climáticas, né? Então, se a gente mostrar aqui os recursos naturais renováveis na matriz energética brasileira, aqui o Brasil ocupa 45% da sua necessidade energética de recursos renováveis e 55% dos não renováveis. Na Europa e no mundo em geral, olha aqui, só 14% são recursos renováveis utilizados e 86% os não renováveis. Então, o mundo inteiro, com exceção de alguns países, e entre eles o Brasil, é dependente exclusivamente de recursos não renováveis. Por quê? Pelas questões ambientais, pelas questões geográficas desses países. Aqui também um outro infográfico, né, mostrando o percentual de consumo energético dos setores produtivos do Brasil. Quem mais consome energia é a parte de transporte, depois a parte de indústria, e aí vem descendo a parte do setor energético, residências, serviços e agropecuária. Então, quem mais ocupa essa questão na necessidade de energia é transporte e indústria. Aí temos uma outra matriz aqui, 2018, né, outro gráfico do setor circular, que mostra aqui o Brasil na questão da sua matriz energética. A grande parte daqui da nossa matriz energética é hidráulica. Por quê? O Brasil tem as condições geográficas e climáticas para que tenha esse tipo de energia sendo explorada. Ainda, se você olhar nesse mapa aqui, é de 2018. Então, nós temos lá 6 anos já. Já diminuiu um pouco os valores que nós temos de derivado de petróleo. E aumentou um pouco já esse valor da energia solar. Já está próximo de 1,4%. Mas ainda é pouco. O Brasil poderia explorar mais a questão solar, mais a questão eólica. Já fazemos uma exploração da parte da biomassa e do gás natural, mas essa parte de nuclear e derivados de petróleo e carvão, né, poderia diminuir bastante e termos um aumento aqui das energias chamadas limpas, né. Aqui já a matriz 2018 e 2019. Pode ver, ó, nós temos aqui 0,5% no ano 2018 e já 1% em 2019. Os outros estão diminuindo aqui. São as energias chamadas sujas, né? E aí nós temos, por fim, aqui o que é utilizado nos setores, né, de transporte. A maior parte utiliza o quê? Óleo diesel, os caminhões, no caso aqui, gasolina e uma parte de etanol. Então, essa parte de biodiesel e etanol está crescendo. E está diminuindo um pouquinho gasolina, diminuindo um pouquinho óleo diesel, mas ainda é bastante. Ainda é bem utilizado ainda esses dois tipos de combustíveis. E aqui nós temos os segmentos, né? Ó, percentual de consumo de recursos naturais no segmento de transporte. Então, se eu observar aqui transporte rodoviário, ele tem uma diversidade aqui de utilização de combustíveis, né? Eu posso usar gás natural, óleo diesel, biodiesel, gasolina e etanol. Então, ainda temos um grande percentual de óleo diesel, mas os outros valores aqui estão aumentando.
O interessante é aumentar o etanol, aumentar aqui a parte de biodiesel. No transporte ferroviário, nós temos ainda bastante também a questão do uso do óleo diesel, o biodiesel menor, eletricidade menor. Poderia ainda aumentar esses dois itens aqui, diminuir o óleo diesel. Alguns caminhões já começam a sair, uns trens já começam a sair também, com baterias que vão diminuir essa parte do óleo diesel. Então a parte do seu movimento é feito por baterias, até baterias solares, e diminuindo a parte do óleo diesel, diminui também a questão da poluição. Agora, dois setores que sobrevivem apenas de recursos não renováveis é o transporte aeroviário, ou é gasolina de aviação, ou é querosene de aviação. Todos os dois são derivados do petróleo. E também aqui no transporte hidroviário, dos navios, né? Também o óleo diesel utilizado e também aqui os óleos derivados de petróleo. Então aqui óleo diesel, aí pode ser diesel até biodiesel, e aqui também óleos combustíveis de petróleo. Então aqui eu tenho também uma dependência total da parte do petróleo. E aí terminamos nossos 3 capítulos. Então falamos do que? Nós falamos da questão da energia cinética e potencial gravitacional e depois a potencial elástica. Falamos que a questão dessa energia nunca pode ser nem criada nem destruída, vai ser transformada, então a energia se transforma em outras energias. E essa parte da matriz energética do Brasil e do mundo. Então ainda podemos ver uma dependência muito grande ainda de recursos considerados como não renováveis. O ideal seria que nós tivéssemos recursos mais renováveis, aí nós ajudaríamos também o ambiente em relação à questão da poluição. Então, pessoal, eu acho que foi uma revisão rápida para quem perdeu a aula ou quem ficou com dúvidas, né? Isso que falamos aqui é suficiente para que vocês façam o seu simulado, tá? Espero que vocês tenham um bom desempenho, fiquem tranquilos, tá? Porque o que vocês viram em sala é o que nós precisamos que vocês respondam lá no simulado, tá? Então fiquem tranquilos para a prova do simulado. E até uma próxima aula. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Tá ok? Então tchau para vocês, até a próxima.